Bom dia, boa tarde, boa noite, lindona! Chegando para mais uma live, mais uma constelação à luz da Bíblia. Hoje, a treta das tretas entre os irmãos, a mais bela história de reconciliação, a história de José e seus irmãos. Vocês estão preparadas para expandir a visão sobre essa história, para mergulhar na visão sistêmica e entender o quanto que a Bíblia carrega desses fundamentos? E na verdade são esses fundamentos que carregam a Bíblia, porque a Bíblia antecede a todos eles, né? A Bíblia é o fundamento maior, é a palavra de Deus. Então hoje eu tenho certeza que vai ser uma live muito especial e eu já vou dando as boas-vindas para Márcia, para Jéssica, para Denise, para todo mundo que tá por aqui pedindo para você. Peço a você sua ajuda. Compartilha essa live, por favor. Oi, Ivone, bem-vinda. Jesuína, bem-vinda. Priscila, bem-vinda. Coisa boa ter vocês aqui, hein? Muito bom. Gente, eu acho que eu até já constelei José. Com certeza deve ter alguma outra live aí no meu perfil sobre José, mas o negócio é o seguinte: para falar de reconciliação sem falar de José e seus irmãos não dá, né? E eu estou com esse propósito de falar sobre os conflitos dos irmãos na Bíblia. E aí, semana que vem, nós vamos ter uma semana super especial. Deixa eu dar um spoiler para você. Nós vamos ter a semana da reconciliação. Então vai ter live aqui no Instagram, tá? Segunda, quarta e sexta, sempre às 18h30. E nessas lives vai ter atendimento ao vivo. Atendimento ao vivo. E vão ser sessões de reconciliação. Então você que tem algum relacionamento quebrado, rompido na sua família, por exemplo, com pai, com mãe, com ex-marido, com filho, com irmão, venha para a sessão de reconciliação, porque nós vamos falar no primeiro dia sobre como você se reconciliar com a sua identidade e propósito. Na segunda-feira, tá? Meu Deus do céu, tô perdida nos dias aí. Que dia é segunda-feira? Alguém me socorre! Então, segunda-feira vai ser como se reconciliar com a sua identidade. Quarta-feira vai ser profundo. Como se reconciliar no casamento. E eu vou dizer pra vocês, dia 7, isso, segunda dia 7 é identidade. Quarta então, 7, 8, 9. É isso? Quarta é 9? Quarta 9 vai ser como se reconciliar no casamento. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem muita gente que tá casada, mas tá separada dentro da mesma casa. Então se você quer se reconciliar no seu casamento, venha na quarta-feira. E na sexta, como se reconciliar com seu propósito. E eu vou dizer para vocês que o propósito é o terreno mais fértil para sua prosperidade. Então, vão ser 3 dias inesquecíveis, com atendimento ao vivo, com uma pitada de contoterapia. Surpresas, hein? Tô preparando lives, sim, muito especiais. E essas lives da semana que vem são apenas um aquecimento. São apenas uma preparação para o Olaria. Quem já tá inscrita no Olaria, coloca aqui pra mim, já tô, né? Coloca aqui, ó, já tô. E quem não tá inscrita, deixa eu te explicar. Ó, 14, 15 e 16 de outubro, 3 dias onde você vai ser minha aluna. Você vai ser minha cliente em um processo terapêutico dentro do seminário Olaria. Sabe aquela passagem onde Deus manda o profeta ir até a casa do oleiro para revelar ao profeta coisas profundas que ele tinha em seu coração? Pois é, esse é o lugar do Olaria. Um lugar onde Deus está te atraindo, Deus está te convidando para revelar coisas profundas ao seu coração sobre esses temas. Identidade, origem, né? O primeiro, no Olaria nós vamos ter processos terapêuticos, tá? Cada encontro é um processo terapêutico. Então, no dia 14, primeiro dia do Olaria, vai ser o processo terapêutico
origens, papai e mamãe. Vocês não imaginam o quanto isso vai ser profundo, o quanto vai ser confrontador e o quanto vai ser curador. Eu disse que Deus vai começar igualzinho começa na visão, quebrando o nosso vaso. Mas aí, no segundo dia, o segundo processo terapêutico é sobre casamento. Então você que é uma mulher casada, mesmo que você diga assim, tá tudo bem no meu casamento, tá tudo ótimo no meu casamento, você tem que participar. Tá escutando? Você tem que participar. Porque se o seu casamento tá aqui, ó, ele vai pra cá, pra outro nível. Vai expandir sua visão sobre o que é casamento e quais são os planos que Deus tem para o seu casamento. E no terceiro encontro nós vamos falar sobre propósito. Então, vão ser 3 processos terapêuticos, 3 intervenções terapêuticas de impacto emocional profundo. Vai ser uma oportunidade para você se transformar e tudo isso é gratuito. Então, 14, 15 e 16 de outubro, sempre às 20 horas pelo YouTube, vai acontecer o Olaria. Mas para receber todas as informações e tudo mais que a gente está preparando, você precisa se inscrever. E como faz para se inscrever? É só você comentar aqui nessa live, ou no ao vivo ou na gravação. Vaso. Escreve aí, vaso. V-A-S-O. Como diria minha avó soletrava assim, ó. V-A-V-A é sossô. Ai, não acredito que eu fiz isso aqui, gente. Quem já viu alguém soletrando assim? Quem já viu alguém soletrando assim? V-A-V-A é sossô. É assim que minha avó soletraria vaso. Então, você escreve vaso. E aí, quando terminar a live, você vai lá nas suas mensagens aqui do Instagram e vai ter uma mensagem minha pra você. Clica em sim e segue os próximos passos para garantir a sua vaga no Olaria. Presta atenção, é gratuito, é online e é imperdível, de verdade. Nós estamos preparando algo muito especial. Gente, tudo o que eu estou fazendo no Olaria está sendo sobre uma direção muito específica de Deus. Então você, que é uma filha que ama a presença, que quer estar aos pés do Pai, que quer ser moldada pelas mãos do oleiro, sabe? Que quer revelar uma glória muito, muito elevada, você precisa estar no Olaria. E mais, eu vou te pedir ainda, convida uma amiga especial, uma amiga querida. Fala pra ela, vem ver o que vai acontecer, porque vai ser sobrenatural. Combinado? Já dei meus recados então, tá? Semana que vem, Semana da Reconciliação, 14, 15 e 16 de outubro, Olaria. Digita vaso aí, V-A-V-A, é sossô, e aí você vai receber as orientações. Bora falar de José e seus irmãos? Bom, tenho certeza que você conhece essa história. Eu não tô considerando a possibilidade de alguém não conhecer. Mas me fala aí, se tem alguém aqui que não conheça ainda a história de José e seus irmãos. Mas mesmo você que conhece, hoje a gente vai subir um degrauzinho, tá bom? Dentro dessa compreensão. E hoje o meu foco aqui é falar sobre a reconciliação. Sobre a cena da reconciliação. Vocês vão ver que a gente pode perceber as 3 leis sistêmicas na cena da reconciliação entre José e seus irmãos. O que são leis sistêmicas? Para você que não sabe, as leis sistêmicas são as 3 leis, os 3 princípios, os 3 fundamentos da constelação familiar. Pertencimento, ordem ou hierarquia em alguns lugares e equilíbrio. A verdadeira constelação não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem tudo a ver com essas 3 leis. E isso, faz o que a Renata falou, bora compartilhar. Clica no aviãozinho aqui e chama mais alguém. Olha como minha unha está bela, chique, elegante, pro meu evento de amanhã. Vai, honra aí, clica. Então, a verdadeira constelação familiar, gente, não deveria nem se chamar constelação. Deveria se chamar lugar ou posição na família. A verdadeira constelação familiar tem a ver com essas 3 leis. E vocês vão perceber claramente como na cena de reconciliação de José e seus irmãos, nós vemos essas 3 leis.
Então todo mundo conhece a história ou tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre José e os seus irmãos? Eu quero montar uma cena aqui pra vocês. E pra me ajudar a montar a cena, eu vou trazer os bonequinhos que a gente usa nos atendimentos de constelação. Gente, isso aqui é um bonequinho de EVA, tá? Não tem poder, não tem magia, não tem força alguma nele. Eles são apenas um instrumento pedagógico para nos ajudar a compreender a cena. Como se a gente estivesse fazendo um desenho, algo assim. Então aqui no Constelar com a Bíblia é zero misticismo, mas é um mergulho profundo nas escrituras. E esses bonequinhos são apenas um apoio para que você visualize melhor a cena, para que você compreenda melhor a cena. E assim, a minha expectativa, o meu desejo, o meu movimento é para que você possa viver a cena, viver o que a cena ensina, tá bem? Então, a primeira cena que eu quero montar aqui é dos pais de José e dos seus irmãos. Porque você vai entender que muitos dos nossos conflitos com os nossos irmãos vêm do nosso pai ou das nossas relações paternas, né? Com papai e mamãe. O conflito de José e seus irmãos não vinha deles, vinha de uma relação que os antecedeu. E essa é uma prova incontestável de que nós somos afetadas pela história dos nossos pais. Quer bem, quer mal, quer queira, quer não queira, nós somos encontradas, afetadas e influenciadas pela história dos nossos pais. É por isso que no Olaria, o primeiro processo terapêutico vai ser papai e mamãe. É por isso que a gente vai quebrar nosso vaso, quebrar nossas dores, entender a origem de dores, traumas, memórias, repressões, tantas coisas, feridas de infância que ainda na vida adulta nos afetam. Então a gente começa a montar a cena colocando aqui os pais de José e seus irmãos. Então o primeiro é Jacó, que é o pai da galera toda. Mas você sabe que Jacó, ele se casa com Lia. Lembra disso? Jacó se casa com Lia porque o Labão lá enrolou ele, que era o pai da Lia e da Raquel. Ele amava a Raquel, trabalhou 7 anos por Raquel. Na hora, ele trabalhou por uma, levou a outra. E aí ele desprezava a Lia. E aí o que acontece? Ele trabalha mais 7 anos e aí ele vai se casar com Raquel, que é a sua mulher amada. Lia e Raquel trazem cada uma consigo uma serva. Então a serva de Raquel se chamava Bila. E a serva de Lia se chamava Zilpa. É isso, eu vou ver se eu estou errando algum nome. Esses são a origem de José e de seus irmãos. Esses relacionamentos, se esses relacionamentos fossem organizados, assim estariam, tá bem? Assim estariam. Então, Jacó, Lia, a primeira esposa, seguida de Raquel, a segunda esposa. Esse é o lugar de Raquel nesse sistema. E aí até vou mudar aqui. Seguida de Zila, estou falando certo o nome dela? Zilpa, perdão. Zilpa, serva de Lia, seguida de Bila, serva de Raquel. Assim que devia ser, mas não aqui na família de Jacó. Era um caos de família, uma bagunça. E como que é que o Jacó falou, não quero essa ordem, eu quero assim, ó. Eu e a Raquel, que é a que eu amo, e essas 3 aqui, cá atrás. Ou um pouquinho mais afastada aqui, ó, de mim. Porque essas aqui eu não amo. Vou colocar todo mundo pra trás que vai entrar os filhos, tá? Porque essas daqui eu não amo. Essas daqui vieram no pacote. Percebeu que o afeto de Jacó desorganizou a família? Aí tem uma coisa que a gente aprende na constelação, que a ordem precede o amor. O que significa isso? Não importa o que você sente, importa como tem que ser as coisas. Essa escolha de Jacó de não, eu quero Raquel ao meu lado e as outras só para fazer filho, as outras eu desprezo, as outras são um mal necessário, causou problemas na relação com os filhos. Então, quem são os filhos de Jacó? E aí eu vou colocar cada um aqui
na fila da sua respectiva mamãe. De Lia, Jacó teve o primogênito Ruben. Vou colocar os filhos na frente das mães, tá? Para você poder entender. O primogênito Ruben, depois Simeão, depois Levi, depois Judá. Esses foram os primeiros filhos que Jacó teve e os teve com Lia. Percebe que esses filhos ficam distantes do pai por conta do afeto desse pai? Como o afeto dele pertencia a Raquel, ele se distancia da mãe e, distanciando-se da mãe, também está distante dos filhos. E aí, Raquel, que é a amada, não consegue gerar. Então ela fala, já que eu não consigo gerar, eu vou pegar a minha serva Bila e através da minha serva eu vou ter filhos. Então, através dessa serva de Raquel chamada Bila, Jacó vai gerar Dan, através de Bila, Dan e, vou pegar aqui, ó, Naftali, 2 filhos da serva Bila. Aí a Lia parou de gerar e como ela se sente desprezada, ela pega e fala assim, ó, eu também vou pegar minha serva e vou dar para o Jacó para eu ter mais filhos do que qualquer uma aqui dentro dessa casa. Porque nessa cultura, os filhos da serva são como da senhora. Por isso que deu problema lá com Agar, Ismael e Sara. Mas isso aí é outra constelação, tá? Então, os filhos da serva são filhos da senhora da casa. Então, Lia vai lá e fala assim, então, vai lá e tenha filhos também, Zilpa, para mim. E aí, Zilpa tem 2 filhos, que é Gade e Azer. Acho que é Azer ou Aser. Acho que é Azer que se fala, né? Olha o tanto de filho que tem aqui. E Raquel sem nenhum. E aí Deus abençoa ainda mais Lia. E ela vai ter ainda mais 2 filhos homens com Jacó. Que vão ser Isacar. Vou ter que colocar todo mundo um pouquinho mais para trás, gente. Porque é tanto filho que não cabe. Mas vocês estão entendendo aí os filhos de cada uma? É legal que assim a gente aprende muito mais sobre a Bíblia, né? Então ela tem aqui Isacar e tem também Zebulon. E aí, eles também têm Diná, tá? Eu não vou colocar a Diná aqui porque a mulher tá livre dessa treta aqui, ó. Sempre falam que a culpa é das mulheres, né? As confusões, né? É a mulher que comeu, é a mulher que fez, é a Jezabel, é isso e aquilo. Mas nessa confusão, mulheres não. Depois de toda essa filharada aqui, Deus se lembra de Raquel e lhe dá um filho chamado José. Eu quero que você olhe a cena. Só de olhar uma cena de constelação, a gente começa a entender o conflito. Depois também Raquel vai ter Benjamim e vai morrer no parto de Benjamim. Então essa é a cena dos filhos de Jacó com suas respectivas esposas. Dá muito bem para entender por quê. Olha a cena. Todos os irmãos e até as mulheres, as mães, se viraram contra José. Porque assim como apenas Raquel tinha o afeto, também entre os filhos, apenas José tinha o afeto. Até com Benjamim, Jacó tinha dificuldade, porque foi no nascimento de Benjamim que Raquel morre. Então, Jacó, quando Raquel morre, olha a cena, gente. Ele faz o quê? Ele se apega e dedica todo esse afeto ao seu filho José. Essa é a imagem do conflito. Todos os irmãos virados de costas, distantes de José, por conta de uma má colocação do afeto de seu pai. Então eles se sentem órfãos. Todos os filhos de Jacó se sentem órfãos. Então o que a gente tem aqui entre esses irmãos é um conflito de ordem.
existe algo aqui entre eles. E não é assim que os irmãos se organizam. Não é assim que os irmãos se organizam. Os irmãos se organizam um após o outro por ordem de nascimento. Mas para estes irmãos era impossível tomar o seu lugar por conta desse conflito de ordem. Porque Jacó fez de José grande e fez de todos os outros pequenos. Jacó fez de José forte com seu amor e fez de todos os outros fracos com seu desprezo. Jacó causa uma instabilidade entre os seus filhos quando ele prefere um e pretere os outros. Ele causa uma insegurança. E talvez algumas pessoas aqui já começam a falar, isso tem acontecido na sua casa. Por que eu não consigo me dar bem com meu irmão, com a minha irmã? Muitas vezes é um conflito de ordem, gente. Vocês estão desorganizados, vocês aprenderam a viver em uma posição que não é para viver. E as mamães vão ter muita influência nisso também. Aqui não é sobre Jacó ser vilão, tá bom? Na constelação, a gente olha o fato, sem julgamento. Eu não estou falando aqui que Jacó é o vilão, todo mundo é o mocinho. Estou falando que esse sistema estava desorganizado. E essas mulheres aqui, tem todas elas, tem muita participação nisso. Então você conhece toda a história, o que acontece. Todo mundo aqui trabalha, mas Jacó fica em casa guardado. José fica em casa guardado. Jacó tinha aprendido isso com a sua mãe, que era bastante disfuncional também, Rebeca. Eu falei sobre isso semana passada na constelação. Então ele faz o que ele aprendeu, repetição de padrão. O filho amado eu guardo, os outros eu mando pra rua. E aí o que ele fazia? Para piorar a situação, para piorar a tensão, a coisa já estava tensa. A coisa estava complicada. Então, para piorar a situação, o que é que o Jacó faz? Ele manda José dar uma espiadinha no que os irmãos estão fazendo. Aqui em São Paulo, tem um ditado que diz assim, o cagueta morre cedo. Quem era o José, gente? O José era o cagueta, 171. Que ia lá, papai, fulano tá fazendo, Rubem não tá trabalhando direito. Simeão tá dando em cima da menina. Levi fez não sei o que lá. Vocês estão entendendo? E isso foi criando uma distância ainda maior entre esses irmãos. E eu não consigo representar ela aqui, mas você pode imaginar que cada vez que José trazia notícias dos seus irmãos, né? Seus irmãos olhavam e falavam assim, não é possível que esse pirralho, esse pivete, esse abusado venha aqui tomar conta da nossa vida. Não, não é possível. Ah, se eu pego esse menino, eu mato. Ah, se ele me pega no dia ruim. E aí esse conflito vai ficando cada vez mais denso, mais denso, mais denso. E o conflito extrapola quando José tem um sonho. E aí eu quero trazer para vocês a visão sistêmica do sonho de José aqui. Porque José tem um sonho, e no sonho, tô procurando mais um elementozinho aqui, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. No sonho, José vê a lua, as estrelas se curvando diante dele. E aí, qual que é a interpretação de José? Claro, entendi o sonho. Significa que meu pai, minha mãe e os meus irmãos vão se curvar diante de mim. Gente, o sonho, quem deu o sonho para José? Foi Deus ou não foi? Vou colocar aqui, esse aqui. Não tô achando outro que eu quero. O sonho. Então aqui, além da desordem, agora a gente tem o sonho também, separando esses irmãos, tá? O sonho. Entre eles e José. Foi Deus ou não foi Deus que deu o sonho? Foi Deus que deu o sonho. Mas a interpretação, ela foi comprometida pela imaturidade e arrogância de José. Ai, Thalita, você não vai falar assim do Zezinho. Mas é a Bíblia que nos faz entender que o José era imaturo e arrogante. Um grande ingênuo. Esse era o José. José era um grandíssimo ingênuo.
Quem é o ingênuo? É aquele que não quer ver na constelação. É aquele que não quer tomar consciência. É aquele que não percebe os fatos. Que já estava muito complicado a tensão aqui. Então, o sonho foi de Deus, com certeza absoluta. Mas a interpretação do sonho foi comprometida pela imaturidade e pela arrogância de José, pela sua ingenuidade. Quando ele comunica o sonho aos seus irmãos, os irmãos pensam, já é protegido, já tem capa, já tem anel, já tem privilégio, já é fofoqueiro e ainda vai reinar sobre nós? Vamos eliminar esse problema. E aí você conhece a história, os irmãos tentam, né? E pensam ter eliminado José. Olha como vai ficando a cena, gente. Olha como vai ficando a cena. Só que o que esses irmãos pensaram que era a justiça deles, ou a resolução do problema deles, na verdade, era a salvação deles. Porque você sabe que José, ao invés de morrer naquele poço, né, ele é vendido como escravo ao Egito, e dali primeiro vai servir na casa de Potifar, fica ali, ganha confiança, é injustamente acusado de assediar a mulher de Potifar, vai parar na cadeia também se destaca, aprende muita coisa, e da cadeia José vai para a casa de Faraó em uma posição de governo. Então quem eles pensaram que tinham matado com a sua própria justiça, e aqui eu quero abrir um parentesão para os crentes, hein? Muito crente querendo fazer justiça com as próprias mãos. Muito crente querendo dar lição. Gente, eu tô assustada com a forma que os cristãos estão se comportando nas eleições municipais aqui de São Paulo. E eu vou falar que é os pastores que estão me assustando. Primeiro que até hoje eu não consegui entender, sem defender ou acusar ninguém, o que pastores do Rio de Janeiro tem a ver com a eleição municipal de São Paulo? Porque tem um certo pastor famosérrimo aí do Rio de Janeiro que todo dia ele grava um vídeo sobre a eleição municipal de São Paulo. Desculpa a minha ignorância política, mas eu tô assustada. Pastor querendo fazer justiça com as próprias mãos. Aí um defende, o outro ataca. E Jesus orou assim, ó, em João 17. Pai, eu peço que eles sejam um. Como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu fico pensando o que o mundo está pensando quando anda nas redes sociais de alguns cristãos. Tá muito assustador, gente. Isso é um espírito dos irmãos de José querendo ter razão e fazendo justiça com as próprias mãos. O espírito que quer matar o irmão que pensa diferente de mim. Meu Deus. É maligno. O espírito que inveja o irmão e quer matar o irmão é o mesmo espírito maligno que fez com que Caim matasse Abel. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu tô falando sobre reconciliação aqui semana após semana. Porque eu sei que se nós formos um povo reconciliado, Cristo será glorificado. E ser reconciliado, gente, não tem a ver com uma coisa romântica onde eu concordo com tudo que você diz. A gente tem que ter algum nível de maturidade para pensar diferente e ainda assim saber que somos irmãos. Eu sei que muitos irmãos pensam diferente de mim sobre constelação familiar. Eu respeito esses irmãos, sinceramente, porque eu não quero crer que no coração de um filho de Deus exista maldade, malícia, inveja, orgulho, soberba, arrogância, embora eu saiba que exista. Mas eu sempre vou olhar para esses irmãos primeiro com olhos de bondade.
Porque nisto Cristo é glorificado. Então me desculpem aqui trazer esse assunto, mas assim, você que é cristã, seja parte daqueles que testemunham sobre Cristo através da unidade. Sabe? Assuma um compromisso com a unidade. Preserve o seu irmão na forma de falar. Você pode não concordar com ele, mas preserve ele na forma de falar. Um crente chamando o outro de bandido, de cachorra, de endemoniado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu quero trazer aqui para vocês uma revelação de uma tipologia de Cristo em José. Mas fique aberta para saber que Deus espera o mesmo de você e de mim. E que comece em nós. Eu amo aquele hino, lembra? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Quem lembra? Começar em mim é começar em você. Vamos mudar essa postura. Então, o que vai acontecer? José não morreu, você sabe, eu sei. Anos se passaram. O sonho se realizou. Não como José entendeu, mas como ele iria se realizar. E aí eu quero fazer um trocadilho aqui, porque existem abordagens terapêuticas que trabalham com a interpretação de sonhos. Eu acho tudo muito válido, cada um no seu quadrado, cada coisa no seu propósito, no momento certo e oportuno. Mas a interpretação de sonhos aqui levou José pro poço, né? Que era um lugar onde ele precisava estar. Fazia parte do processo dele. Por que Deus escolheu esse caminho para José? Ou permitiu esse caminho? Porque existiam áreas de José que precisavam ser trabalhadas, esmagadas, quebradas, para depois reconstruídas. Por isso que eu digo que o José que interpreta sonhos, ele é arrogante, ele é imaturo e ele é muito ingênuo. E aquilo que Deus tinha para ele não permitia esse nível de consciência, de arrogância, imaturidade e ingenuidade. Tudo isso é sobre nível de consciência, tá? Não é uma crítica literal a José como pessoa. Essa era a consciência dele. Então, o poço, casa de Potifar e prisão foram lugares, foram casas do oleiro para José. Onde ele foi quebrado, até que um vaso perfeito, um lindo vaso, para a honra e glória daquele que o chamou, se revelou. Então o que vai acontecer? Fome, aonde os irmãos de José estão, e eles vão até o Egito buscar comida. E aí aqui entra a cena. Eu esqueci de colocar. Agora, além de entre eles haver uma desordem, haver o sonho de José, agora ainda também tem uma dívida, né? Concordam comigo que esses irmãos devem para José e devem muito? Devem um pedido de perdão, devem uma satisfação, devem uma série de coisas para José? Sim ou não? Gente, é como se fossem muros enormes entre esses irmãos. Tem barreiras intransponíveis entre esses irmãos. Eu já vi irmão brigar por causa de comida. Eu já vi. Eu já vi irmão brigar por causa de opinião política. Imagina esse conflito aqui, essa guerra aqui. E é todos contra um, irmão. Porque Benjamim era pequeno demais para entender a treta. A gente não faz as pazes quando briga por causa de política. Imagina se brigasse aqui, ó, por causa dessas coisas. Então a gente chega na onde eu queria chegar, que é Gênesis capítulo 45. E aqui eu vou te mostrar as leis sistêmicas na cena da reconciliação de José com seus irmãos. Gênesis 45, a partir do versículo 1, diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos.
e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, a sua casa, Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os seus rebanhos, e o seu gado, e tudo o que lhe pertence. Assim, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e o meu irmão Benjamim vê também, que eu sou o mesmo que está falando com vocês. Anunciem ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. Lançando-se o pescoço do seu irmão Benjamim, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçando com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Essa é a cena da reconciliação. Ai, meu Deus do céu. Vamos conversar sobre essa cena e entender o que tem de sistêmico aqui. Então, primeira coisa que você tem que saber é que na cena da reconciliação, o que havia entre eles foi eliminado. Então, a desordem saiu. Por aqui. O sonho de José saiu. A dívida também saiu. José removeu essas 3 barreiras com as próprias mãos. Para haver reconciliação, existe um trabalho que você vai ter que fazer com as suas próprias mãos. Ele é interno, profundo e doloroso. É abrir mão da sua razão, do seu direito, da sua opinião. Você está preparada? Você quer viver? Thalita, é muito difícil. Eu vou dizer para vocês. José experimentou toda a maldade dos seus irmãos. Toda a maldade. E muitas de vocês já experimentaram a maldade dos homens. Alguém te feriu, alguém mentiu, alguém traiu, alguém rejeitou, alguém abandonou. Alguém tentou mal contra você, contra a sua vida, contra a sua casa. Isso é próprio dos homens. Não estou falando homem, gênero masculino. Estou falando de humanidade. Mas José jamais teria experimentado a bondade de Deus se ele não tivesse removido essas barreiras. Ele poderia falar: não, eu fico com o seno preferido do meu papai. Eu fico com o meu sonho, tá vendo? Como a minha vitória teve sabor de mel? Tá vendo como Deus cumpriu? Aí, cadê vocês para falar agora? Não, eu fico com a dívida, porque o que vocês me devem é imperdoável. Vocês me largaram naquele poço para morrer. Eu sofri anos e anos. Eu perdi os melhores anos da minha vida como um escravo.
como um prisioneiro. Eu não vi meu irmãozinho crescer. Se José tivesse escolhido não remover essas barreiras, ele só experimentaria a maldade dos homens e nunca teria experimentado o favor de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mas tem gente correndo da bondade de Deus. Porque quando você se recusa a remover as barreiras, você está correndo da bondade de Deus. Você não vai experimentar. Então a primeira coisa que José faz é remover. Aí o texto diz que antes desse momento, José testa os irmãos. E eu confesso a vocês, sem constelação familiar, eu não teria compreendido por que José testou os seus irmãos. Porque pensa comigo, na cena da reconciliação ele chora igual um bebezinho faminto. Gente, não parece que o José estava querendo se vingar. Não parece que José estava querendo fazer justiça com as próprias mãos. O que me parece, a partir da visão sistêmica, é que José estava equilibrando as coisas, testando a intenção dos seus irmãos. Então, na verdade, o que ele queria ver? Vamos ver se eles vão abandonar Benjamim como me abandonaram. Vamos ver se eles vão ser gananciosos e pegar as joias lá, o copo de ouro. Vamos ver se houve arrependimento ou se eles são os mesmos que me largaram no poço. José está testando a intenção. Por quê? Você vai aprender uma coisa em constelação. O vínculo de irmãos não pode ser quebrado. Mesmo que esses irmãos fizeram tudo isso com José. Então, para ser curado, para viver as promessas, José teve que dar um lugar para esses irmãos no seu coração. Mas isso não obrigava ele a conviver com esses irmãos. Thalita, como que eu faço com alguém que me feriu? Primeiro, inclua. Dê a essa pessoa o lugar que ela tem na sua vida. Mas a convivência, o nível de convivência que você vai ter com essa pessoa que te feriu, vai depender do arrependimento dela. Porque só quem se arrependeu é digno de conviver. Veja, todos pertencem. Vocês estão entendendo? Me diz se está fazendo sentido para vocês. Vocês estão entendendo, gente? Todos pertencem. E, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Vamos imaginar que o meu pai me espancou quando eu era criança. Que meu pai era um homem violento. Não era, tá? Graças a Deus não era. Tô dando uma hipótese pra você. E aí, inevitavelmente, eu tenho que dar ao meu pai o lugar de pai, mesmo que ele era violento. Mas eu tenho que conviver com meu pai? Depende do arrependimento dele. Porque se eu conviver com meu pai sem que ele se arrependa, a chance é que ele me espanque de novo. Então, o que determina a convivência é arrependimento. Isso aqui é uma chave espiritual poderosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu que o perdão de Jesus foi para todos, que Jesus incluiu todo mundo? Mas quem é que vai viver na eternidade? Ao lado deles. Quem se arrependeu. E arrependimento não é eu sinto muito, é metanoia, é mudança de comportamento. Então o teste de José é para saber se houve nos seus irmãos metanoia, mudança de comportamento. Porque só se houvesse mudança de comportamento, seria possível que eles convivessem. Percebeu? Entendeu? Encaixou? Muito bem. Então, quando José faz o teste, José está querendo ver qual é o nível de consciência dos irmãos dele. Sobre o que eles fizeram com José. Gente, eles tiveram aproximadamente 20 anos para pensar. Se arrepender.
chorar. Vocês estão entendendo? E aí, diante disso, a Bíblia diz que José beija a todos. Aqui eu quero fazer uma coisa bonita. Quando José beija a todos, sabe o que José está fazendo? Beija a todos. Gente, ele beijou. Vamos lá. Ele beijou Rúben. Ele beijou Simeão. Ele beijou Levi. Ele beijou Judá. Ele beijou Dan. Ele beijou Naftali. Ele beijou Gade. Ele beijou Azer. Ele beijou Isacar. Ele beijou Zebulon. Ele beijou Benjamim. Ele incluiu todos os seus irmãos. E essa é a primeira lei sistêmica, a lei do pertencimento. Quando José beija a todos, ele inclui todos os seus irmãos. Mas esse não é o único movimento que José faz de reconciliação, não. Depois ele diz, os irmãos ficam apavorados. Com isso aqui eu quero abrir um parênteses. Quem te fez mal um dia tem noção que haverá consequência. As pessoas não fazem mal e esperam impunidade. Em algum lugar elas temem a consequência. Mas José vai dizer assim para os irmãos dele. Ele vai dizer assim, olha, não fiquem com medo. Agora eu entendi o sonho, eu tinha interpretado tudo errado. Não é que eu sou maior do que vocês, não é que eu sou melhor do que vocês, não é que, assim como o papai me amava mais, Deus me ama mais do que ama vocês. Eu só vim na frente para preservar a vida de vocês. Essa fala de José reorganiza ele entre os irmãos. Então olha o que José está fazendo. Esse aqui não é o meu lugar nessa família. Agora vamos organizar como deveria ser. Todos os filhos de Jacó. Todos eles. Quando José diz assim, eu compreendi. Ele está dizendo assim, eu vim na frente para preservar vocês. Ele está dizendo assim, ó, eu entendi o meu lugar nessa família. Nem cabe, tá vendo, gente? É filho, hein? Mas eu faço questão para vocês entenderem como os irmãos se organizam. Eu entendi por que eu vim aqui na frente. Não é porque eu sou maior nem melhor. Foi para preservar a vida de vocês. Essa é a nossa ordem. As mães aqui atrás. Vou até levantar a Raquelzita. Ali aqui. Sim, tá certo. Olha só. Eu compreendi. Eu compreendi que, de novo, né? Vamos lá, de novo. Que Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, eu e Benjamim fazemos parte de um propósito muito maior. Que Deus queria preservar a vida de todo o nosso sistema. Então Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. Isso é o que a consciência sistêmica vai te dar. É você dizer sim para a sua história. Você dizer, foi assim, foi difícil, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele pode transformar a maldade em bondade. Ele pode transformar a tragédia em favor. Ele não planeja suas lágrimas, eu costumo dizer, mas Ele também não desperdiça nenhuma delas. Então aqui José estava falando que ele compreendeu. Eu compreendi. Ele inclui, beijando, ele reorganiza, compreendendo. E ele equilibra quando ele testa os irmãos, que é a terceira lei sistêmica. Deu para entender as três leis aqui, nessa cena?
Então ele equilibra quando ele testa os irmãos. Ou seja, ele não ia ser um bobão, um pato, um otário. Não. Ele inclui quando beija e ele organiza quando compreende. 3 leis sistêmicas na cena da reconciliação de José. Agora, o nível de arrependimento dos irmãos de José foi proporcional ao tipo de convivência que eles poderiam ter. Então José os chama para habitar em Gósen, para estar no Egito, para desfrutar daquilo que Deus lhes deu. Se eles não tivessem se arrependido, não haveria possibilidade de convivência. Porque sabe o que eles iam fazer quando chegasse lá no Egito? Ah, o sonhador agora é governador? Bora matar ele! A gente tem que entender que a reconciliação nem sempre vai terminar em convivência. Às vezes, a reconciliação acontece como aconteceu com Esaú e Jacó. Eles reconciliam e cada um para o seu quadrado. Cada um vai viver a sua própria vida. Tem que ter maturidade para entender isso. Tem que ter maturidade. Organizados, eles podem viver a promessa. E eu disse para vocês que eu ia revelar uma tipologia de Cristo em José, que é muito bela. Você sabe que o Velho Testamento tem várias tipologias de Cristo, né? Uma delas é José. José é um tipo de Cristo, ou seja, é uma sombra de quem Cristo seria, uma dica, uma pista, é um spoiler, vamos dizer assim na linguagem atual. Nessa cena da reconciliação, José é um tipo de Cristo que se revelará a Israel no fim dos tempos. Porque é aquele irmão que foi desprezado, que foi jogado no poço para morrer e que volta para salvar os seus irmãos da morte. E nesse momento, Israel vai reconhecer Jesus como Senhor, naquele grande dia. E assim como os irmãos de José, eles vão se abraçar e chorar. Esse é um tipo de Cristo que José revela. Já tinha parado para pensar nisso, gente? Nessa tipologia que José guarda, carrega? Israel vai se arrepender e vai dizer para Jesus Cristo: você era o Messias, você era o irmão que nós estávamos esperando. Você é o nosso rei. Você é o que governa sobre nós. Através de você veio salvação e grande livramento para nós. E Jesus não estará diante de Israel dizendo: mas vocês não acreditaram, mas vocês me crucificaram. Mas vocês ficaram esses anos todos duvidando que eu era. Não. Ele vai abraçar. Ele vai abraçar Israel e vai dizer assim, ó: foi por causa de vocês que eu vim antes. Eu estava esperando vocês chegarem. A festa só está completa quando vocês chegam. Meu Deus, isso é muito profundo. Isso é muito profundo, não é, Cleide? Que bom que você está compreendendo. Isso é muito profundo. Uma figura de Cristo encontrando Israel naquele grande dia, os seus irmãos. Os seus irmãos. Deus tem propósitos eternos. Será que os nossos conflitos vão ser apenas conflitos? Ou eles são uma oportunidade para Deus revelar a sua bondade? O que você me diz sobre isso? Aqui tem outro tipo de Cristo que é Judá, né? Judá, ele se oferece em sacrifício pelos seus irmãos também. Mas aí a história é para outra constelação. Inclusive, eu acho que eu já fiz essa constelação de Judá. E aí, eu quero terminar essa live dizendo que muitas vezes, nessa história, a gente quer ser José. Não é? Ah, eu sou José. Eu vou perdoar, eu vou governar. Mas você já parou para imaginar que em alguns contextos você pode ter sido os irmãos?
aquela que invejou, aquela que abandonou, aquela que planejou acabar, aquela que feriu. E aí eu quero te convidar, com essa live, a fazer uma oração. Pai, me perdoa pelas vezes que eu matei um irmão. Pai, me perdoa pelas vezes que eu feri um irmão com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas intenções. Pai, me perdoa as vezes que eu fui como Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Aser, Zebulon. Pai, mostra em mim esses tipos de pessoas que matam, ferem, agridem, porque eu quero ter o coração de José. Não seja arrogante, imaginando que você já o tem, porque mesmo para José, levou 20 anos para esse coração ser revelado. 20 anos. Quanto tempo vai levar o seu processo? O processo que te confronta, te aperfeiçoa a ser quem você nasceu para ser. As feridas que a vida e o outro fizeram em você não são para te tirar a força, são para revelar quem você é. Não suponha que você é José nessa história, mas desconfie que talvez você seja um dos irmãos que feriram. Se arrependa, porque quem se arrependa desfruta da promessa. Mude a sua forma de pensar, sentir e agir. Esse é o verdadeiro arrependimento. Metanoia. Mudança na forma de pensar, sentir e agir. Seja para as pessoas uma oportunidade de graça. E aí uma coisa muito legal que eu esqueci de falar é que eu tenho convicção que os irmãos de José estavam arrependidos, porque José fala assim, ó, vai lá e diz pro meu pai que eu tô vivo, que eu tô aqui esperando por ele. E, gente, se eles estivessem enganando, se eles não tivessem arrependido, sabe quando eles iam chegar para Jacó e falar, então, lembra daquela história que a gente contou, que uma fera pegou o José há 20 anos atrás? Então era mentira. A gente jogou ele no poço, ele foi vendido como escravo, passou 20 anos no Egito e agora ele tá lá como governador. Aquele sonho realizou. Quando a gente não tá arrependido, a gente quer cobrir nosso pecado. A gente quer camuflar, ocultar, esconder. Sabe? Porque a gente tem medo da punição. Mas quando a gente está verdadeiramente arrependido, a gente não se autopreserva. Se você está se autopreservando, é porque você ainda também está, como os irmãos de José, na consciência do eu. O que é melhor para mim? O que eu quero? Matar esse sonhador. E, gente, é tão terrível que quando a gente está na consciência do eu, às vezes a gente encontra um monte de companhia para fazer groselha com a gente. Então, se você for uma mulher realmente arrependida na sua forma de pensar, sentir e agir, você não vai querer ficar escondendo. Você vai dizer assim, eu exponho porque Jesus é o reconciliador que me perdoou. Eu não preciso me preservar. Ele me preserva. Ah, e eu que vou ter que ir lá e pedir perdão? Se você for arrependida, sim. E esse é o convite da live de hoje. Bom, conta pra mim se fez sentido pra vocês, se vocês foram abençoadas. E eu quero terminar fazendo mais uma vez um convite pra você vir pro Olaria. Então, o Olaria vai ser um evento online gratuito nos dias 14, 15 e 16 de outubro.
sempre às 20 horas pelo YouTube. Mas para participar, você precisa se inscrever. 2 formas de se inscrever. Ou você vai lá no link da minha bio, clica lá e garante sua vaga no Olaria. Ou você digita aqui, ó, comenta aqui, ó, vaso, V-A-S-A. Ou como diria minha avó, V-A-V-A, S-O-SO, vaso, tá bom? E aí você vai receber lá nas suas mensagens a orientação para se inscrever. Siga até o final, entra no grupo de WhatsApp, fica no grupo de WhatsApp, porque assim, ó, você gostou da live de hoje? Imagina que isso é o aquecimento do aquecimento pro Olaria. O Olaria vai ser cura profunda, consciência, conhecimento, transformação. Vai ser muito bonito e muito importante para você. Eu tenho a sensação que o Olaria vai ser o ponto alto no ano de algumas mulheres que estão aqui. Algumas de vocês oraram por esses dias. Então, vá lá, garante sua vaga. Faz sua inscrição, é gratuito, tá? É totalmente gratuito. E lá a gente vai falar de como você viveu um processo de reconciliação com seus pais, com seu marido e com o seu propósito. Se esse assunto te interessa, eu quero te ver lá. Se essa live fez sentido pra você, compartilha ela com alguém também, combinado? Beijo, lindonas! Até semana que vem, na Semana da Reconciliação, hein? Segunda, quarta e sexta tem live. Te vejo lá com atendimento ao vivo. Tchau, tchau!